Paz do Senhor para todos, estamos aqui para mais um vídeo e desta feita vamos introduzir, já depois que falamos do princípio do Antigo Testamento, da criação de Moisés, de Abraão, de Isaac, Jacó, José, e ficamos nos 10 mandamentos ontem, no último vídeo, no vídeo número 7. Hoje vamos introduzir no Novo Testamento. No Novo Testamento, a vida de Jesus. Vamos falar do Novo Testamento por uns tempos e depois voltamos ao Antigo Testamento para saber mais informações das coisas que foram parte da lei do Antigo Testamento. Agora, hoje vamos enfocar-nos no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, como já dissemos em vídeos anteriores. O Antigo Testamento tem 39 livros, este tem 27 livros, e os primeiros 4 são evangelhos. Depois temos os Atos dos Apóstolos. Mateus foi escrito por Mateus, Marcos por João Marcos, Lucas por Lucas, João por João, e Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, cartas de São Paulo, que foram escritas por São Paulo, a Timóteo, a Tito, a Filemon. Os Hebreus também se atribui a São Paulo. 1ª e 2ª de Pedro, São Pedro, Judas e o apóstolo Judas, não a Judas Iscariotes, esse não escreveu livros, esse suicidou-se. 1ª, 2ª e 3ª de João, e o Apocalipse também é de João. Já o Apocalipse que traduzido para Apocalipse, que significa revelação. Já João era velhinho, estava na ilha de Pátamos. Jesus já tinha subido ao céu há muitos anos, e foi quando ele se manifestou a João e lhe revelou este livro do Apocalipse, ou seja, a revelação para os últimos dias do homem e das pragas e tudo o que vai vir. Comparamos esse livro de Apocalipse com Daniel, com partes de Jeremias, Ezequiel e outros livros que falam dos últimos dias que vai vir sobre a terra. Aqui a introdução do Novo Testamento é o nascimento de Jesus Cristo. Claro que tem em Mateus capítulo 1 tem a genealogia, e depois, mais adiante, no versículo 18, fala acerca do nascimento de Jesus Cristo. Ora, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria estava noiva de José, ainda não tinham se ajuntado, e concebeu do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Parece que naquele tempo, a lei de Israel, eles tinham que estar separados antes do casamento por um período de 6 meses, para ter a certeza que eles tinham sido fiéis um ao outro, senão a mulher era apedrejada. Só José, com medo de Maria ser apedrejada, ele tentou deixá-la secretamente. Nesta hora, neste tempo, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi profetizado pelo profeta Isaías, que diz: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Só aqui está a revelação de quem era Jesus, quem era aquele filho que Maria ia dar à luz, que era do Espírito Santo. O Espírito, o poder de Deus, que veio sobre Maria, e ela ficou grávida e deu à luz. Quero referir aqui que o profeta Isaías
no Antigo Testamento, lá para trás. Ele havia profetizado, alguns dizem 750 a 800 anos antes deste evento se passar. Só foi muitos anos que o profeta Isaías falou acerca da vinda de Cristo, da vinda do Messias. Só, portanto, se a Bíblia não fosse verdade, aquilo que foi escrito, foi profetizado a Isaías, o profeta lá atrás, muitos anos atrás, não se tinha passado aqui, já depois destes anos todos. Então, a palavra de Deus, mais uma vez, fala, mais uma vez se cumpre, que é a realidade, que isto é palavra de Deus, e que Deus sabe ontem, hoje e eternamente. Deus sabe tudo. Agora vamos dar uma olhada neste mesmo assunto, e vai ser no livro de São Lucas. São Lucas, que fala também do anúncio da vinda de Jesus. E não vamos falar em Zacarias, porque aqui está no capítulo 1, está Zacarias, perdão, no capítulo 1 está Zacarias, e está Isabel, e foi o nascimento de João Batista. João Batista era primo de Jesus pela parte de família. Claro que Isabel era prima de Maria, então e foi a sua mãe, Isabel, que deu à luz a João Batista. E João Batista introduziu o Cristo. João Batista foi um grande profeta. Disse Jesus que não houve maior que ele, mas que o menor no reino do céu era maior que ele. Só ele foi um dos maiores profetas, e sabemos que Moisés também. Aqui no verso 26, capítulo 1, 26, diz assim: no sexto mês, veja lá, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, aqui diz desposada outra vez, ou seja, noiva, com um varão cujo nome era José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, salve e agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo isto, Maria, pois claro, admirou-se, alguém falando estas palavras para ela, e vendo ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação é esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, que achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre concederás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice. Este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É interessante o que vemos aqui, que Isabel já estava grávida há 6 meses, e era o sexto mês que o anjo falou, no sexto mês que o anjo falou a Maria que ela ia ter um filho e dar à luz um filho, e que ele ia ser o Salvador do mundo. E era Deus que se ia fazer carne. E podemos ver, para nós mais uma vez vermos aqui em São João 1:1, para quem não conhece, para saber quem era aquele Jesus que ia aparecer no mundo. Diz a palavra que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus
se movia sobre a face do abismo, sobre a face da terra, sobre a face do abismo naquele tempo, que a terra até estava deformada nesse tempo. Diz aqui em São João 1:1 a mesma coisa. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só este Verbo, este Espírito que veio sobre Maria, que relaciona com o princípio da Bíblia do Gênesis 1:1 e que se repete aqui em São João 1:1, esse Verbo era com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui diz que sem Ele, sem Jesus, aquele Verbo que se transformou em carne, nada do que se fez foi feito sem que Ele fizesse. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Significa que Jesus aparece neste mundo. Este mundo está na escuridão e a escuridão, as trevas, não o compreenderam. Não compreenderam a Jesus. Mais à frente vemos que ali estava a luz verdadeira no 9. Ok, 8. Podemos vir ao 8. 8 que está falando de João Batista. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Foi a introdução ao Cristo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mais uma vez, confirma que Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo em carne, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Como se conhecessem que estava ali o Deus que havia criado o mundo em carne, como eles iam matar a Jesus. O mundo não o conheceu, não o conheceram. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quem crê no seu nome e serve a Ele, e se entrega a Ele, e se batiza, e recebe o Espírito Santo, são feitos filhos de Deus. Há que salientar aqui que todos nós fomos criados por Deus. Mas serem filhos de Deus é outra coisa. Tem que aceitar a Jesus, tem que se entregar para ser feitos filhos de Deus. E diz assim: os quais não nasceram do sangue, não somos nascidos só da carne, para ser filhos de Deus, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Deus, a palavra, se fez carne e habitou, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e verdade. E, meus amigos, a introdução ao Novo Testamento, a introdução do nascimento de Jesus Cristo, a introdução da palavra para a salvação da nossa alma. Temos muito mais que falar no Novo Testamento. Vamos ver como foi no próximo dia, se desenrolou depois do nascimento de Jesus, como eles queriam, como Herodes queria matar a Jesus e resolveu matar as crianças, como não teve a oportunidade de ir ver a Jesus, mandou matar todas as criancinhas com 2 anos ou menos, para destruir o Rei dos Céus. Sempre que nós introduzimos palavra de Jesus, palavra de Deus, palavra da Bíblia, o mundo não gosta. Os homens ficam furiosos. Por vezes dizem, este é este, aquele é aquele, e quer falar. Nós, vocês, não estamos falando nada que nós fizemos. Nada. Estamos lendo a palavra do Senhor. Estamos só dizendo o que Deus mandou, o que Deus disse. O homem não é nada sem Deus. Que Deus abençoe vocês e nos próximos vídeos podemos ver, se você quiser compartilhar e subscrever este canal. É novinho este canal, estamos começando, para que outros possam beneficiar da vinda de Cristo e da salvação de Cristo e do entendimento do Evangelho de Jesus. Amém. Deus abençoe.